Vocês já sabem o final, mas ninguém mais sabe, então não pode sair daqui. O curta começa com esse roteiro. Então, na verdade, o curta começa com uma narração do café. O escritor, ele escreve uma história onde tem uma personagem chamada Sarah. E essa personagem, ela vive num café. Ela vem nesse café um ano e ela vai recebendo bilhetes. E ela acaba se apaixonando por um admirador secreto, que vai guiando o espaço dela nesse ano, eles vão se trocando mensagens e tal. Esse café, ele é o lugar de acesso dele a essa personagem. Esse calor do café, essa energia lúdica, ela acaba sendo um cano de escape para esse processo de criação, na qual ele vai se envolvendo muito mais do que deveria, porque ele cria um lugar que para ele é muito confortável. No dia seguinte, na manhã do dia seguinte, ele tem que entregar o roteiro. E essa noite é a última noite de criação, ele está finalizando a história da Sarah. Então o nosso escritor, ele está terminando as 2 últimas páginas, que são exatamente o dia em que a gente vai descobrir quem que é esse amante secreto da Sarah. Que entrega todos esses bilhetes, que está um ano alimentando esse amor para ela. É a cena da Sarah no último dia esperando essa pessoa aparecer, porque ele mandou um último bilhete que era, ó, amanhã, nesse horário, a gente se encontra no café. Então ela está ali dentro, criando essa expectativa e tal. E assim que a gente apresenta o café e apresenta o escritor, a gente já conhece o primeiro conflito do personagem, que é o fato dele ter que entregar esse roteiro na manhã do dia seguinte. Nessas 2 últimas páginas é onde se encontram as últimas respostas do roteiro, onde a gente vai descobrir quem é o admirador secreto da Sarah. E esse processo de definição, de colocar um ponto final, limita ou finaliza essa obra na qual ele teve tanta liberdade por tanto tempo, na qual ele pôde trabalhar com inúmeras possibilidades, na qual ele tornou o universo óbvio e palpável dele num universo muito mais abrangente, muito mais lúdico. No final dos conflitos, ele se apaixona por essa mulher e essa mulher começa a visitar ele na casa dele. Enfim, essa personificação que ele criou. E eles têm uns diálogos sobre essa criação, assim. Ela quer o final da história, ele quer o final da história, mas ele tá apaixonado por ela. Então ele fica pensando, como é que eu consigo resolver essa história e não me magoar no final das contas? Ele começa a viver o grande dilema dele nesse momento, que é o fato de finalizar a obra dele e de acabar com as possibilidades de criação. O roteiro, ele veio numa tentativa da gente dialogar sobre esses confrontos individuais, sobre a solidão, tanto artística do processo de criação, quanto a solidão consequente dessa liquidez da sociedade atual, onde as pessoas acabam interagindo por outros lugares, e esse escritor romântico cria essa personagem, esse lugar ideal para fugir um pouco e para lutar e para se enganar um pouco dentro desses confrontos sociais. Fale de Sarah é o retrato da solidão e o quanto essa solidão modifica o ser humano, principalmente o ser humano que está em processo de criação, que é o caso do escritor. Achei incrível a proposta, a delicadeza com que ele trata esse tema da solidão e até que ponto aquilo é real, é loucura movida pelo amor, pela solidão, pela idealização, né, de um parceiro. Ele consegue fazer uma obra incrível, uma personagem incrível, que ele se apaixona, ele fica refém dela. E o amor que se dedica à arte também. É uma reflexão muito bonita em cima da arte, em cima da relação do criador de sua obra, dos espaços que a gente precisa entrar em contato dentro da gente para poder criar algo. E fala um pouco sobre as possibilidades da mente humana sem julgamento, sem dizer o que seria a palavra loucura ou se ela se apresenta de alguma forma, mas a gente fala sobre os extremos da mente humana. A gente tenta entender um pouco o caminho que levaria a isso, para humanizar um pouco os atos derivados dessa irracionalidade ou desse lugar, pelo menos pouco frequentado, sobre a nossa racionalidade. Foi naquela madrugada que toda a ficha, de toda aquela ideia que ele tinha me passado, que ele queria, veio à tona, né? Que é a música que fala da história do cara que se apegou ao projeto dele, ao personagem dele especificamente, que é a Sarah. Então saiu essa canção que fala da dose, do excesso de dose do café. E nem mesmo a sua
overdose. Nem mesmo a minha história fez você pra mim.